E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, sentado mesmo, no livro do profeta Isaías, o capítulo 45. Oh Espírito Santo, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero aqui fazer uma oração. Espírito Santo, alcança a família ali do nosso irmão Curê, que perdeu a sua mãe, Senhor. É somente o teu Espírito que possa consolar, que pode consolar. Alcança, Senhor, toda a família, abraça os teus filhos no momento tão difícil. Para mim é apenas mais um dia, mais uma rotina, mas para ele é um ciclo novo que se inicia. Então conforta o coração desse moço, conforta o coração dos netos, conforta o coração das filhas. Espírito Santo, eu te peço nessa noite. Sabemos, Pai, que a morte ela chegará para todos nós, mas infelizmente, Pai, não estamos preparados para isso. Infelizmente, Senhor, o nosso coração almeja sim o céu, mas quando se fala de morte há um espanto, há um desespero. Então conforta o coração dos teus filhos nessa noite. É a nossa oração, Pai. Como irmãos, como igreja, te pedimos, consola os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim o livro do profeta Isaías, capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome. É o Deus que nessa noite te chama, Rogério, pelo teu nome. É o Deus, irmão Franciele, que te chama pelo teu nome. É o Deus que conhece e que escreveu uma história muito antes de você ter sido gerada no ventre da sua mãe. Porque foi assim com Ciro, pastor Sérgio. 150 anos aproximadamente, é anunciada uma profecia que Ciro viria para resgatar o povo. 150 anos aproximadamente antes do seu nascimento. É um Deus que conhece o futuro. Diga para quem está do seu lado: o Deus o qual você serve é um Deus que conhece o teu futuro. É o Deus que os planos que quem sabe você está fazendo hoje, agora, os planos que você está fazendo para amanhã, pode não estar na vontade de Deus, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Os planos que Ele escreveu para você, passe céu, passe terra, mas a palavra dEle não passará sem cumprir na tua vida. E eu já posso ver Jesus assinando aqui. Eu já posso ver Jesus assinando aqui. O projeto é dele, irmão Jacó, Narabai. A história quem escreveu foi ele. Ciro é enviado com uma missão. E o detalhe, alguns historiadores vão dizer que Ciro não era crente. Mas se você olhar no Isaías 44, no versículo 28, você vai ver que Deus chama ele, é meu pastor. Aquele teu filho pode até não estar nos caminhos do Senhor,
Você pode ter até um marido viciado na cachaça, mas se houver sobre ele um decreto de Deus, não há projeto contrário que impeça aquilo que Deus já determinou. Ciro, a Bíblia vai dizer que ele não pertencia ao povo de Israel, nem ao povo judeu, mas ele foi escolhido para um resgate, uma missão importante. Eu quero te dizer nessa noite, muitos podem apenas te olhar como um ser humano normal, mas sobre você há um decreto de Deus, sobre você há uma excelência, mas esse decreto, ele só pode se cumprir na sua vida, na minha, quando eu e você está na posição. Ciro não tinha uma carteirinha de um membro de uma igreja evangélica. Ciro não tinha uma credencial de pastor, mas sobre ele havia com certeza uma sensatez, um homem sensato, um homem correto. Porque Deus não iria colocar uma missão importante na vida dele se ele não fosse uma pessoa de caráter, se ele não tivesse opinião própria, se ele não tivesse, escuta bem, juízo. Como é que é? Eu não estou procurando pessoas que andam com a carteirinha de cristão, mas eu estou procurando aqueles que têm no seu coração a misericórdia e a compaixão. Deus não está em busca de homens que traz no seu exterior um rótulo cristão e os seus pensamentos estão muito longe da misericórdia, e os seus pensamentos estão muito longe do propósito de Deus. Mas Deus está em busca de homens e mulheres que tenham a coragem simplesmente de obedecer a palavra dele, porque a obediência ela gera honra. Na vida de Ciro, o Senhor o honrou, e muitos que estavam à sua volta ficaram até sem entender como pode, sobre a vida desse homem, haver uma promessa como libertador. Como pode um cara que quem sabe não rodopeia, não marcha, não fala em mistério? Como que pode sobre a vida desse moço haver uma promessa tão grande de ficar marcada, registrada? A tua história, minha irmã, ela não é plágio. A tua história, ela é constituída por aquele que tem o poder da paz, por aquele que tem o poder das guerras. E sabe por que Deus te trouxe nesse culto? Eu já vejo correntes caindo aqui de vidas. Deus te trouxe com um propósito para te dizer: sobre a tua vida há um projeto e há uma missão. Se você entender e compreender o que as minhas escrituras estão dizendo nessa noite, tu vai marchar, mas tu vai triunfar nas minhas promessas. Tu vai triunfar naquilo que eu tenho contigo. A palavra de Deus diz aqui no livro do profeta Isaías, que Deus, olha, diz assim, ó: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quem vai aplumar, quem vai alinhar o seu caminho é a palavra. Homem nenhum tem o poder de tirar, de endireitar alguma coisa, porque a Bíblia vai dizer que quem convence um homem do pecado é o Espírito Santo. Você está perdendo a sua salvação discutindo lá dentro da tua casa com o teu marido. Tu está perdendo a tua salvação discutindo, querendo colocar sobre o seu filho algo que ainda ele não tem dentro dele. É a mesma coisa de você querer vestir uma armadura sobre o teu esposo, se dentro dele ele não está preparado para receber aquela armadura. Então as tuas palavras estão sendo lançadas ao vento. Por quê? Porque ele está recebendo aquilo como afronta, porque você está querendo obrigá-lo. Faça o contrário. Fique na posição e na obediência,
que você vai ver o que Deus vai fazer com aquele alemão. Tarabai. Que isso, Deus? Narabai. Nequiacaio. Narabai. Tu vai ver o que Deus vai fazer com aquela criatura, Narai. Sabe por que Ele é Deus e não tem coração duro que Ele não esmiuça, não tem penha que Ele não quebra. Eu estava essa semana na rádio pregando e Deus falava assim: Márcia, diga para o meu povo, diga para o meu povo alinhar o marco. Eu falei: que isso? O Senhor falou assim: Márcia, tem gente que está querendo que porta se abre, tem gente que está orando para portas de contenda se fechar, mas o marco está desalinhado. Eu falei: que é isso? O Senhor falou: Márcia, o marco da porta, ele faz toda a diferença sobre uma porta. Existe um marco, e se esse marco estiver desalinhado, a porta não fecha e não abre. Sabe o que Deus está te dizendo? Que Ele age dentro das regras. Você está entendendo? Tem que ter. Alinha o marco que a porta vai se fechar, alinha o marco que a porta vai se abrir. Tem muita gente que está caminhando, está cansando, e a porta está empenada. Gente, quem já não teve em casa uma porta empenada? Aquilo você tem que forçar para fechar. Sabe o que Deus está dizendo? Essa porta está empenada porque ainda você não tomou uma atitude de alinhar o marco. Alinha o marco dela, alinha o marco dela, porque a fechadura dela vai se abrir, porque eu, o Senhor, sou o dono de todas as coisas. Aí Deus faz uma promessa sobre a vida de Ciro. E Ciro, sem mesmo ter a intimidade com Deus, ele não foge do propósito, não. Ele não vai tentar pegar barco como Jonas para tentar ir para outra cidade. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Existem homens e mulheres aqui dentro corajosos. Existem Ciros aqui dentro. Existem Ciros aqui dentro. Que há um grande mistério a ser desenrolado através da sua vida. Mas é preciso que você deixe que os propósitos de Deus te encaminhem, que os propósitos de Deus venham a gerar dentro de você. Existem pessoas que não têm deixado o Espírito Santo gerar, e toda semente para dar o crescimento, ela precisa ser gerada. Deixe o Espírito Santo fazer aquilo que lhe apraz na sua casa, na sua vida. Chega de você dar regra, chega de você ditar o jeito que você quer. Ei, se entrega, se renda e deixa Ele te levar da maneira que Ele quer. Eu falei para Deus, falei: Senhor, eu me rendia. Eu não entrei em nenhum acordo com Deus. Eu me rendia a todos os acordos que Ele quer fazer comigo. Porque não adianta. Enquanto eu quis, eu não ouvia nada. Aí quando Ele entendeu que eu me rendi: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Quando o Espírito Santo encontrou em mim a liberdade para trabalhar, aí eu comecei a ver sinais. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer nesse ministério de intercessão? Hoje eu entendo, pastor Jefferson. Quando eu aceitei Jesus, eu comecei a levar uma irmã missionária, Eva, para fazer visita. E eu era uma simples motorista. A irmã Eva não dirige até hoje. Quem conhece aqui a missionária Eva? Acho que bastante gente, né? E eu comecei a dirigir, com aquela sede de conhecer o Evangelho. E eu me lembro que nessas visitas que eu ia aprendendo com ela. Eu chegava, só descia com ela e ficava ali quietinha. Ela que ia abrir a Bíblia, ela que... Só que, passaram alguns meses, Deus me levantou como intercessora dela. Eu passava 1, 2 horas, 3. Hoje, gente, hoje eu não oro. Já orei muito.
Em vista do que eu orava, eu passava 2, 3 horas de joelho por dia, clamando. E uma das pessoas que eu intercedia demais era por ela, era pela vida dela. E nessa mesma época eu conheci o pastor Jefferson, então eu intercedia muito por ele também. Eu conheci o pastor Jefferson, que na época eu não era pastor. E ali no Jardim São Luís, sempre tinha um evento ou outro para ajudar a construção. E eu liguei um dia para o pastor Jefferson, isso, gente, há anos. Falei, ô pastor, eu estou vendendo aqui um risoto, não esqueço. E eu queria vender uns convites para o senhor. Ah, tá, tudo bem. Falei, o nome, ele não era pastor, né? Ô Jefferson, tudo bem? Olha, tu vai fazer um risoto aqui na igreja, você não queria ajudar, não? Ah, tá, pode. Pode ser, vem aqui que eu vou comprar uns convites. E aí eu fui lá para vender os convites para ele, não esqueço. Aí o pastor Jefferson sempre teve o coração de ajudar todas as igrejas, né? E aí ele falou assim, eu vou comprar 6 convites. Daí ele perguntou assim, e que mais você está precisando? Está precisando de alguma coisa? Eu não esqueço. Eu falei, tá, do frango. Falei, tá, do frango. E eu chegava em casa e contava pro meu marido, na época eu não conhecia o Jefferson. Eu falava, amor do céu, você tem que conhecer o Jefferson. Pensa, um homem que tem um coração bom, gosta de ajudar a obra. Aí até quem se conheceram. Eu falava tanto do Jefferson, meu marido. E ele falou assim, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, tá, do frango, que era o mais caro do risoto, né? Claro, aí ele falou assim, então, quanto que vai dar o frango? Eu falei, eu não sei, são tantas caixas por causa de coxa. Então tá bom, eu vou ajudar então, eu vou dar o frango então que vocês precisam. Gente, eu saí de lá que eu quase que eu rodopiava lá naquele escritório, de tanto glória. E aí eu conheci o Jefferson, que hoje é o pastor Jefferson. E daí, o que eu fiz? Falei, nossa Deus, como é difícil encontrar alguém que tem um coração bom assim na obra. E eu tinha um caderno de oração. E esse caderno ainda tenho. E eu cheguei e anotei o nome dele, missionária Cecília. E comecei a clamar pela vida dele. E eu orava pela vida dele, como a vida de todos os demais. Porque a gente que está na obra sabe a dificuldade quando alguém ajuda, quando alguém quer ajudar o reino de Deus. E eu entendi que nessa época, Deus havia me entregado um ministério de intercessão. E esse mês agora eu fiz prova com Deus. Eu falei, Deus, porque às vezes a gente começa a orar e Deus começa a trazer nomes, não é assim? Não é assim, pastora Letícia? Você dobra o joelho para interceder por uma causa e o Espírito Santo, no gemido inexprimível, traz as causas que Ele quer para você interceder. E eu falei, Deus, é muito estranho ficar intercedendo por gente que eu nem conheço, gente de fora, né? E traz às vezes nome de cantor, nome disso. Eu falei, Deus, eu falei assim, que mistério é esse? Eu falei, não, Deus, olha, muda a minha rota, vê o que o Senhor quer. Eu falei, eu estou na rota errada. Nisso passou uma semana, 2 semanas. Eu estou saindo do banco, toca meu telefone. E alguém fala assim para mim, missionária, tudo bem? Tudo. Eu falei, eu acho que eu apertei errado, liguei para você sem querer. Fiquei até com medo. Ele falou, não, foi eu que te liguei. Aí ele falou assim, foi eu que te liguei. Será que a senhora poderia orar por fulana? Eu falei, agora eu não posso, porque eu estou entrando no banco. E eu saí de um banco, estava entrando no outro. Eu falei, mas quando eu sair eu retorno. Mas aí quando eu entrei naquele banco, o Senhor falou assim comigo. Eu só te dei esse sinal para tu entender que você não está na rota errada, que você está na rota certa, que é esse mistério de intercessão que eu tenho contigo. E justamente eu estava dizendo para Deus que orar por pessoas que estão longe, pessoas que de uma certa forma traz sobre elas uma fama, é muito complicado. Mas naquela tarde eu entendi que era o mistério de Deus e que Deus, Ele usa quem Ele quer para resgatar o povo que Ele tem. Ciro, como eu disse, sem entender
Mas os planos que Deus havia determinado sobre a vida dele veio com propósito. Os planos de Deus, eles serão executados, irmão João. E não tem para onde tu fugir. E nessa noite, Deus manda eu lhe entregar uma palavra. Não fuja, não se esconda, porque tu está no meu alvo. Escute bem, João. Satanás, por esses dias aí, quis te dar um piripaque, viu? Arabai. Escuta, Deus está segurando a tua saúde, porque sobre a tua vida há um propósito. E Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer que nós se perdemos. Deus não tem prazer de deixar o diabo nos ceifar no momento de fraqueza, no momento de deslize. Deus não tem prazer. E a palavra dele para a sua vida nessa noite, irmão João: se coloque em pé, porque sobre você há uma roupagem do céu que quer descer. Mas quando Jesus dizia se coloque em pé, porque quando nós nos colocamos em pé, nós nos colocamos em sinal, estamos prontos, nos levantamos. Quando Deus fala se coloque em pé, Ele quer que você se levanta para Ele, se levanta para obedecer a Ele, se levanta para entender o que Ele tem contigo. Não deixe que as promessas de Deus, ela fuja. Não deixe que as promessas de Deus escape. Deus não é Deus, escute bem, que traz uma oportunidade passageira. Não, Deus é Deus de convicções. Oportunidades é o mundo que te dá. Deus traz convicções. Arabai, que piocomanai. O diabo, ele quer te trazer oportunidade, mas o que Deus tem para você é um plano perfeito. É um plano. Deus Deus não quer que você caminhe numa rota que você oscila. O que Deus tem para você é algo pleno. Sabe que é isso? Deus, Ele não vai te deixar que você vai para um caminho que vai fazer com que você, escute bem, com que você se enfraqueça. Quem escolhe os caminhos que enfraquece é o homem, é o corpo, é a carne. Mas Jesus, a alma, ela grita, a alma clama, mas a carne às vezes quer te direcionar a outra direção. A alma está clamando, Abba, Pai, e a carne está dizendo, eu quero me entregar. A alma está gritando, Jesus, me socorre, e a carne está dizendo, o maior inimigo do homem não é a vizinha, não é o seu amigo da empresa que quer, quem sabe, a tua posição. O maior inimigo do homem é ele mesmo, porque ele mesmo não consegue vencer aquilo que está dentro dele. Davi matou gigante, mas apenas uma olhada na sacada contaminou o coração dele. Betseba atraiu Davi. Aliás, Davi olhou, não era ela que estava se oferecendo. A Bíblia vai dizer que ele estava olhando. O maior gigante não conseguiu derrotar Davi, mas o gigante que estava nele conseguiu derrotá-lo. Nessa noite, entenda, o que vai fazer com que eu e você persevere é nós mantermos a nossa alma genuína e o nosso coração puro. Escute, pode ter 1000 maquinando contra a sua vida, pode cair 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor acampa ao derredor daqueles que o temem. Peraí, está temendo, está guardando os mandamentos, está obedecendo
descendo. Ei, você vai ver a cidade ser abalada, mas no teu carro ninguém toca. Arabai, na tua vida ninguém toca. Xarabacanta. Oh, pode estar o maior movimento, mudança. Ah, meu Deus, a economia, meu Deus, caiu o movimento. Ei, mas os teus boletos vai estar pagos. Eu vou falar algo com todo temor aqui. Eu ouvi da boca de um empresário: olha, bastante gente está dizendo que a crise está feia. Escuta, pastor Jefferson, está feia, o movimento caiu, mas eu estou conseguindo pagar os meus boletos 3 meses, 4 meses adiantado. Eu estou conseguindo pagar meus boletos de 3, 4 meses adiantado. Aí você olha para a empresa dele, lá na mesma rua da empresa dele, tem 8 empresários do mesmo ramo dele, mas ele está dizendo que está pagando os boletos de 4 meses adiantado. Você está entendendo? Na rua dele existe 8 empresas que vendem o mesmo produto que ele vende, mas ele está dizendo que está pagando os boletos de 4 meses adiantado. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, deixa a minha nuvem de glória acompanhar a sua vida. Deixa a minha nuvem de glória acompanhar a tua história. Sobre o povo de Israel havia uma história. Havia uma nuvem que clareava a noite, havia uma nuvem que trazia sombra de dia, havia maná que caía do céu. Ei, mulher, não temas, diz o Senhor, sou eu que até aqui tenho te sustentado, não vou deixar você perecer. Sou eu que até aqui tenho alargado as tuas tendas. Naraba e Kefia Caio. Que é isso? É a nuvem de glória. É a nuvem que está sobre a promessa, sobre a vida de quem tem promessa. Escute, eu vou repetir mais uma vez. Não é o rótulo que você carrega que vai atrair essa nuvem de glória, mas escute bem, não é o rótulo que você tem aqui, ó, na parte exterior, que vai atrair a nuvem de glória. O que vai atrair a nuvem de glória sobre a sua história é o seu comprometimento com a palavra. E isso homem nenhum pode tirar de você. Podem falar que você, pode falar o que quiser de você, mal de você, crente. Pode rasgar o teu nome, mas se o teu nome estiver limpo diante de Deus, não tem inferno que impeça o projeto dele na sua vida. Podem falar o que quiser, mas se a tua história estiver diante daquilo que ele escreveu para você, o inferno não vai ter poder para impedir a sua trajetória.